Queridos, glória a Deus por estarmos aqui juntos nesse lugar maravilhoso. Quem imaginou, né? A gente aqui de frente para o Mar Vermelho. Não é verdade? Coisa linda, né? Coisa linda. Nós vamos ter uma ministração aqui agora que a princípio seria ali nas águas de Mara, mas a gente não sabia que estava fechado, mas tem algo de Deus para você. O passeio aqui em Israel, como passeio ele é muito gostoso, mas a gente sabe que o que faz diferença nas nossas vidas são as palavras que são liberadas sobre esses céus, nesses lugares, né? E Deus proporcionou, eu vejo essa caravana aqui um milagre em tudo. Deus proporcionou aqui que tem quase mais pastor e apóstolo do que ovelha. Então as ovelhas estão aqui, já se preparem para o seu futuro, né? Amém. Porque Deus, né, mostrou aqui, tem pastor e a gente vai ser muito abençoado. Os pastores todos vão ministrar, né? Os apóstolos todos vão ministrar aqui e eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem não conhece, já conheceu porque ele se apresentou, o pastor Edu Calixto, um dos 12 apóstolos Fábio, meu irmão 12, né? Muito tempo já caminhando junto, uma bênção do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente para ministrar o teu coração aqui nessa tarde. Amém. Em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Ti a honra, a glória e o louvor. Tu que és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Consagramos a Ti este momento e dependemos totalmente de Ti. É verdade, Jesus. Eis o Teu vaso para a honra. Que através dele, Senhor, a Tua palavra nos alcance. Amém. Que através, Senhor Jesus, do Teu poder, a Tua palavra nos transforme. Amém. E que possamos sair daqui, Senhor, restaurados, edificados, abençoados, em novidade de vida. Amém. O Senhor nos trouxe aqui, Pai. Queremos que o Senhor vai falar conosco. Abençoa cada vida. Que não venha nenhuma interferência externa, mas que só o Espírito Santo flua. Amém. Neste lugar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Quando a gente não parou lá no poço, e quando o guia começou a falar sobre o poço de Mara, eu pensei comigo assim, não vou ministrar mais. Mas como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a profecia, ela se cumpre. Amém? Estamos num lugar diferente, mas é um lugar aqui preparado por Deus, né? E como eu contei lá no testemunho, né, quando ele falou que que a gente vinha para cá, eu cheguei na minha casa e eu estava no ímpeto ali de vir para Israel. Eu comecei a pensar nessa palavra, a ler a Bíblia, e Deus começou a me trazer várias insights, né, várias revelações. E eu comecei a colocar tudo no papel e eu escrevi ali 6 páginas, né, de estudo, mas eu não vou ficar aqui 1h30 falando. Eu fiz um resumo disso. E o título, né, dessa ministração, algo que Deus me deu, ele falou o seguinte comigo, né? Das águas amargas da morte para a doce água da vida, né? Foi o que Deus fez conosco, né? E a palavra está lá em Êxodo 15:22, que é a passagem, né, que até o guia comentou sobre ela, da saída do povo atravessando o mar, e ele fala aqui em Êxodo 15:22, depois logo ali da passagem do mar, onde teve ali o cântico da vitória de Moisés, né, onde ele falou que Miriam pegou o taburim e eles celebraram, eles chegaram a um lugar chamado Mara. E Êxodo 15:22 diz assim, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, inclusive ele comentou sobre o deserto, e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois sou eu o Senhor que te sara. Então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam
junto das águas. Amém? Amém. Então, a primeira coisa, né, que Deus me ministrou foi a respeito da amargura. Porque o povo murmurou porque as águas eram amargas. E muitos estudiosos falam que o povo não deveria murmurar porque aquelas águas, elas tinham um poder curativo, que as águas eram amargas porque elas tinham conteúdos químicos como magnésio e etc., que poderiam proteger a saúde daquele povo. Mas, quando a gente olha 3 dias atravessando esse deserto, e quando a gente vem para cá, a gente vê isso a olhos nus, né? Porque a gente, quando lê a Bíblia, a gente não tem noção do que é um deserto. Quando a gente vê o filme, por exemplo, que o povo sai do Egito e chega até o Mar Vermelho, a gente pensa assim, deu meia horinha de caminhada, eles já chegaram no mar. Não, foram dias e dias de caminhada, vários acampamentos, várias estações, né? Essa aqui é a quinta, a Bíblia nos menciona que é a quinta parada, ou a quinta estação de parada. Antes de atravessar o mar, eles fizeram 4 acampamentos. Então não foi do dia para a noite, como a gente aparece nos filmes, que saiu, chegou. Não, demoraram vários dias, tanto que a Bíblia relata que depois de dias, Faraó resolveu ir atrás do povo. Não foi assim, o povo saiu, o Faraó já, opa, vamos. Não, ele ficou lá, acho que meditando naquilo, né, digerindo aquilo, e de repente ele decidiu, vamos atrás. E aí quando eles atravessaram o mar, já tinham passado uns 20 e poucos dias, segundo até o próprio guia, ele falou, uns 20 dias deve ter passado. A Bíblia não relata quantos dias, né, desde a saída do Egito até aqui. Mas aqui nessa passagem, ela faz um relato de 3 dias. 3 dias após atravessar o mar. E a ciência, né, nos diz que um ser humano ele pode ficar vários dias sem comer, mas ele não pode ficar 3 dias ou 4 dias, mais de 3 dias, sem tomar água. Ou seja, eles estavam à beira da morte. E aí eu já fiz a primeira relação profética, né, dessa passagem, porque 3 dias eles estavam à beira da morte. Mas aqui, depois de 3 dias, houve uma ressurreição, né? Então é a primeira relação que eu faço entre o Velho e o Novo Testamento. As águas da morte se transformaram em águas da vida. 3 dias depois da morte de Jesus Cristo, ele nos trouxe vida. Então houve uma ressurreição, né? E muitos estudiosos ficam focando nessa parte da murmuração, mas que Deus me ministrou. Nós estamos aqui, como ele falou, apóstolos, pastores e líderes, que vão se tornar também pastores, como foi o meu testemunho. Eu nunca imaginei que ia ser um pastor na minha vida, e Deus me fez um pastor. Então, se você está aqui, como o pastor Carlos Henrique falou, não é um pastor, Deus vai te fazer um pastor, vai te fazer um apóstolo. E a murmuração sempre vai haver, porque quem murmura não somos nós. Quem murmura é o povo, é a multidão. A multidão murmurou, mas Moisés estava na posição de líder. E Moisés foi interceder pelo povo que estava murmurando. Então a nossa posição não é de murmuração, mas a nossa posição deve ser de intercessão pelo povo. Amém. Né? E quando o povo murmurou, e a gente entende que havia essa murmuração por conta de 3 dias caminhando no deserto, e uma multidão sedenta vai chegar até nós, e a multidão vai murmurar, mas nós vamos estar preparados pelo Espírito Santo a não cairmos nessa armadilha, porque a murmuração é uma armadilha contra o povo de Deus, e nós não podemos cair nela. Amém? Então, havia esse contexto, né, que eles tinham saído, atravessado o mar, caminhado 3 dias sem água, literalmente morrendo de fome. Mas o ponto aqui dessa ministração não é a murmuração, mas é o milagre que Deus fez neste lugar, né? É um milagre de se tornar, onde as águas se tornaram doces por interferência divina. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe deu uma direção. E aí eu até brinquei com a minha esposa já tinha lido, e ela falou assim, e a gente já ouviu porque eu preguei essa palavra na igreja Shaddai lá da Zona Sul. E ela falou assim, mas o guia já ministrou toda a sua palavra, você não vai precisar ministrar. Mas o pastor Carlos Henrique, muita sabedoria, falou assim, não, mas o Espírito Santo não ministrou essa palavra e ele vai ministrar. Amém? Então, como ele falou, né, Moisés clamou ao Senhor, ele foi, pegou um pedaço de madeira, debaixo da direção de Deus, e jogou esse pedaço de madeira no poço. E aí existem também muitos estudiosos que falam que esse pedaço de madeira, da acácia, ela teria substâncias dentro da madeira que poderiam também tornar a água doce. Se a gente for olhar por olhos humanos, pegar um jarro de água que tem essa química e jogar aquele pedaço de madeira, talvez ela pudesse ter uma capacidade de filtrar aquele pouquinho de água. Mas se a gente imaginar que alguns falam 3 milhões de pessoas, né? Porque a Bíblia dá alguns números aproximados, que saíram do Egito e vieram para cá, como que um pedaço de madeira ia purificar não sei quantos 1.000 litros de água, ou milhões de litros de água para sanar a sede, né, para matar a sede de todo aquele povo. Só um milagre poderia fazer isso.
né? Tanto que ele falou que as águas são doces até hoje. Por quê? Porque quando Deus faz algo, ele não faz algo temporário, ele faz algo que é eterno, Amém. algo que aquilo que é permanente, né? Então, as águas se tornaram doces por um milagre de Deus. É muito difícil acreditar que um pedacinho de madeira purificaria tantos litros de água. E aqui, Deus me trouxe outra revelação, que ele contou uma parte ali, quando ele estava explicando da questão da madeira, que a madeira foi usada para purificar a água. Depois, quando Cristo veio, ele nasceu, foi colocado numa manjedoura feita provavelmente da madeira de acácia, e quando ele foi crucificado, ele carregou uma cruz feita talvez pela madeira de acácia. Mas a revelação que o Espírito Santo me trouxe foi que nessa passagem havia ali também uma figura daquilo que está escrito, né? Em Gálatas 3,13. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, nessa passagem, eu vejo Moisés como uma figura de Deus, o poço como uma figura do mundo, e as águas amargas como o pecado que havia dentro do mundo. E quando o madeiro encosta na água, quando o madeiro é colocado na água, as águas amargas se tornaram em doces, porque o pecado foi tirado do mundo. E através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, o pecado foi tirado da minha vida, e o pecado foi tirado da sua vida, e toda a amargura que havia na minha vida e que havia na sua vida, ela foi tirada por Cristo das nossas vidas, amém? Então, Deus, através de Jesus, ele tira a amargura do mundo. A amargura é o pecado, né? E é interessante saber essa palavra, amargura, Mara, ela tem a tradução, sim, como amarga, mas ela também tem uma tradução como rebeldia, como revolução. A palavra originária, ela tem esse segundo sentido, de também ser uma revolução, uma rebeldia, uma amargura. Então nós também fomos tirados da rebeldia que nós tínhamos contra Deus, porque nós nos rebelamos contra Deus quando estávamos no mundo. Nós fazíamos aquilo que era a vontade da nossa carne, aquilo que era a vontade do nosso pecado, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E nós fomos resgatados por Cristo, e toda a rebeldia e toda a amargura foi tirada do nosso coração. A palavra amargura, né, ela está ligada à mágoa. O latim, a palavra amargura traduzida na Bíblia para o latim, ela tem o significado de mágoas. E nós temos que entender que nós não podemos carregar mágoas no nosso coração. A palavra de Deus é muito clara que quando nós temos um encontro com Deus, o amargor, ele deve ser retirado da nossa vida, e nós não podemos mais viver em amargura ou em mágoas, porque Deus nos perdoou de todos os pecados, e a palavra de Deus é muito clara. Jesus foi muito claro na oração do Pai Nosso: perdoai, né? Perdoai, e nós seremos perdoados, né? Perdoai as vossas dívidas, assim como perdoa aqueles também que me ofenderam. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não seremos perdoados por Cristo. Então, muitas vezes, um cristão, ainda que esteja na igreja, está cheio de mágoas no seu coração. E quando nós estamos com mágoas no nosso coração, nós impedimos o agir de Deus na nossa vida, porque Deus não pode agir com base na amargura. Quando o pastor Carlos Henrique me trouxe aqui até uma outra revelação, quando o povo começou a ser escravizado no Egito, Êxodo 1:14 fala que a partir do momento que eles viram que o povo estava se multiplicando, eles começaram a trazer trabalho sobre eles e os afligiram com amargura. Ou seja, eles começaram a ter uma vida amarga. E nós tínhamos uma vida amarga no mundo, mas nós não podemos ter mais uma vida amarga com Cristo. E nós devemos entender que a mágoa foi retirada, porque, como diz em Hebreus 12:15, cuide-se para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração e cause perturbação, contaminando as muitos. E a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos numa posição de liderança, porque nós vamos enfrentar oposições, vamos enfrentar situações. Eu contei o testemunho daquilo que aconteceu comigo, com a minha esposa, com a nossa geração, e nós enfrentamos uma oposição, e enfrentamos a amargura de muitos quando nós assumimos aquela geração. Muitos ficaram amargurados porque eles acharam que eles iam ter a posição de liderança, porque eles estavam há mais tempo na igreja, porque eles tinham mais discípulos, porque eles falavam melhor, porque eles eram mais bonitos, porque eles ofertavam mais, alguma coisa do tipo.
e eles tinham a busca por um título, mas Deus não busca aquele que vai ser dado, a quem vai ser dado um título, ele busca um coração disposto a servir, um coração que está disposto a viver livre de amarguras. E quando isso aconteceu, aqueles corações amargurados fizeram com que a nossa equipe toda, a nossa geração toda fosse dissipada. E nós ficamos com poucos discípulos ali. Mas graças a Deus, porque nós não temos um coração amargurado, nós temos um coração perdoador, vários deles estão voltando e eu creio nessa restituição, porque tudo aquilo que foi roubado, Deus irá restituir 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando fala que não deixe brotar uma raiz, como que se nasce uma raiz? É através de uma pequena semente, né? Quando se planta uma semente, se você regar aquela semente, e a gente usa muito a lei da semeadura e colheita para muita bênção, e a bênção, a lei da semeadura e colheita, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de dízimo, quando a gente fala de primícias, mas o contrário também é verdade, não deixar brotar a raiz. Muitas vezes há uma semente que foi plantada pelo inimigo, e quando a gente vê a parábola da semeadura, nós vemos lá que a semente caiu na beira do caminho, que foi plantada no terreno rochoso, ou aqui começou a nascer e vieram os espinhos. Então há uma semente maligna também que pode ser colocada através de uma mágoa. E se essa mágoa brotar no seu coração, ela fala aqui, ó, vai causar muita perturbação. E hoje a gente sabe, a minha esposa, né, e o apóstolo Francis, cadê? Aqui, né, que estudam aí, ela estuda psicanálise, o apóstolo é psicólogo, acho que tem mais alguém aqui que também é dessa área. A gente sabe que a mágoa no coração, hoje, ela gera várias doenças que se manifestam não só na alma, mas se manifestam no físico, né? Quantas vezes uma pessoa amargurada gera um câncer? Várias vezes eu tive essa experiência de conversar com alguém que tinha um câncer, e eu começar a ver a vida da pessoa, e ela sempre tinha uma mágoa de alguém. Era uma mágoa de um pai, era um trauma vivido com uma mãe que também não perdoou, era um trauma de um filho, e a amargura foi gerando células cancerígenas, porque a mágoa, aí o senhor pode me ajudar aqui, apóstolo, né? A mágoa, ela vai gerando substâncias tóxicas no nosso organismo, né? Hormônios que não fazem bem para nós. Então, nós não podemos deixar brotar nenhuma raiz de amargura no nosso coração. E nós somos provados muitas vezes. Mas em Hebreus 12:14, um versículo antes de falar sobre não deixar brotar essa raiz de amargura, diz assim, Hebreus 12:14, se nós não seguimos a paz com todos e a santificação, ninguém verá ao Senhor. Olha o tamanho do problema que é nós permitimos andarmos debaixo de uma mágoa, debaixo de uma amargura. Se nós deixarmos a amargura criar raiz, nós não vamos ter paz com os outros. Se nós não tivermos paz com os outros, nós não veremos a Deus. E existe dentro da igreja muita gente amargurada, que precisa ser tratada na alma, na mente e no espírito. Precisa ser liberto, precisa perdoar, porque a chave é viver pelo perdão. Se Cristo nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos, né? Se dissermos que amamos aos nossos irmãos, amamos a Deus, mas não amarmos aos nossos irmãos, nós somos mentirosos, né? Então, é muito forte isso. Tiago 3, 10 e 11 fala assim, como pode de um mesmo lugar sair água amarga e sair água doce? Daquelas fontes de Mara não poderia sair água doce porque as águas eram amargas, mas Deus, através do madeiro, transformou a água amarga em água doce. Na minha vida, na sua vida, as águas amargas que tínhamos dentro de nós, através da cruz, através do madeiro, transformaram-se em água doces. E agora da sua boca não pode mais jorrar água amarga, só água doce. Você foi feito uma fonte de vida por Jesus Cristo. Nós somos fonte de vida. Ele falou de Jesus, né? Que é Jesus, ele é a fonte da vida. E ele falou da mulher samaritana, e estava aqui na minha palavra também, e ele contou um pedaço dela. Mas, se a gente for olhar para a mulher samaritana, ele falou sobre ela. O que era a mulher samaritana? Ela era um poço de amargura. Ela era um poço de águas amargas. A mulher que tinha 4 maridos, mas nenhum era marido. Ele já tem um 5º marido já, mas ele não é o seu marido, né? Jesus fala para ela, esse que chama o seu marido e vem. Não, esse não é seu marido, não tem marido. Já tinha tido 4 maridos. E aí, ela era um poço de amargura. Ela estava totalmente
já desistida da vida, mas ela encontrou com a fonte da vida, que é Jesus, e Jesus, que é a fonte da vida, derramou vida sobre ela, e ela se transformou numa fonte de vida. E Deus derramou vida sobre nós, e nós nos transformamos em uma fonte de vida. E o mais interessante que eu recebi agora como é um sinal de Deus, de nós não temos parado lá, e nós temos parado aqui. É porque eles saíram daquele lugar onde as águas eram amargas e foram transformadas em doces, e eles foram até um lugar chamado Elim, que está aqui adiante de nós, em algum lugar, onde eles encontraram o que lá? 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E aí a gente faz outra relação aqui com o Novo Testamento, com as nossas vidas, porque logo depois que eles passaram por essa prova, onde eles enfrentaram essa situação e as águas foram feitas doces, na cruz de Cristo, Jesus cumpriu a sua palavra, ele nos transformou em fontes de vida, e esse povo então chegou a Elim, onde havia essas 12 fontes, essas 70 palmeiras, e eles acamparam nesse lugar. Essas 12 fontes, a gente faz aqui uma relação com os 12 apóstolos de Cristo, que foram feitos fontes de vida, e a fonte de vida que veio através desses apóstolos, chegou através deles a nós, né? E as 70 palmeiras, elas representam os 70 que foram enviados por Jesus. E palmeira, no hebraico, ela tem uma mesma raiz que define compromisso. É a palavra tomer. E aí, essa palavra que define palmeira, ela define compromisso, porque é algo firme. A palmeira é uma árvore firme. Ela pode vir o vento, ela pode vir a tempestade, ela balança, mas ela não se quebra, né? Então, nós também somos como essas palmeiras. Nós temos um compromisso com Cristo. E tem algum 12 aqui? Amém. Amém, né? Então nós somos esses 12 que fomos levantados nessa geração para sermos fontes de vida para aqueles que murmuram, para aqueles que já chegam amargos do mundo, como saíram do Egito amargurados, mas nós seremos fontes de vida e a vida deles vai se transformar em doce, né? Porque está escrito em João 7, 37 e 39. No último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água da vida, ou de águas vivas, né? Então, após o pecado ter sido tirado, após a amargura ter sido arrancada, nós fomos feitos doces pelo Espírito Santo. Nós fomos feitos doces. E da mesma forma que esse povo acampou em Elim, porque ali haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras que traziam sobre eles proteção, sombra, descanso, vida através dessas fontes. Esses somos nós. Uma multidão que se encontra sedenta, amargurada, descrente, no deserto. Ela se achegará até você. E você será uma fonte de vida e de proteção para ela. E elas se acamparão junto a você. Você vai ser essa proteção para essa multidão e você vai matar a sede de muita gente. Mas para isso, a gente precisa fazer uma coisa. No final dessa passagem, Deus dá a esse povo, Deus dá a Moisés alguns estatutos e alguns mandamentos. Todas as vezes que a gente lembra de estatuto e mandamento, a gente lembra do Monte Sinai, a gente lembra das tábuas da lei, mas mesmo antes de chegar ao Sinai, Deus já começou a dar a eles estatutos e mandamentos. Então, para nós permanecermos doces, nós precisamos obedecer aos mandamentos. E qual é o maior mandamento de todos? Amará a Deus acima de tudo, né? Com todas as suas forças, com toda a sua sabedoria, com toda a sua alma, e amará ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós não obedecermos a esse mandamento, que é o principal de todos, nós não seremos mais doces. E se nós não formos mais doces, nós voltamos para o Egito, da onde nós estamos tentando, nessa hora, sair, né? Então, não podemos. E como que a gente permanece doce? Uma coisa muito interessante, eu fui... Há uns 2 anos atrás, eu fui para Serras Gaúchas e ali a gente visitou algumas vinícolas, viu o processo da fabricação do vinho e eu descobri algo muito interessante ali. Quando eles plantam a videira, o caule da videira cresce e ele começa a espalhar naqueles fios que eles colocam para que ela se espalhe. E aí os frutos começam a brotar e começam a nascer. E os frutos que estão longe do caule, estão longe da videira, eles são cortados porque são frutos que são amargos, porque o açúcar que sobe pelo caule não chega até as pontas. E aqueles frutos, eles são cortados e lançados fora,
o que Jesus disse, aquele que não der fruto, ele só serve para ser cortado e ser lançado fora. Mas aquele que está em mim, ele vai dar muito fruto. João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando está no inverno, que as parreiras não estão produzindo, porque é inverno, ela não está morta. Ela está entrando num ciclo de vida para gerar novos frutos. E os frutos que são bons, as parreiras que são boas, o agricultor poda. Porque aqueles que são os frutos bons estão perto do caule. E quanto mais fruto ele der, melhor vai ser o vinho, porque está perto do caule. Nós, para permanecermos doces, precisamos estar enxertados na videira e permanecemos na videira para não sermos cortados dela. Portanto, permaneça doce. Permaneça o mais próximo de Jesus que você puder, em nome de Jesus. Amém? Essa era a minha palavra para vocês. Deus abençoe. Amém.